Bom dia, queridos alunos do sexto ano, voltando para mais uma aula de ciências, né? Hoje, segunda-feira, né? Todo mundo feliz, contente, né? Dia 18 de 5 de 2020, né? Nós estamos na sétima aula online, né? Primeira aula da semana. E hoje nós vamos ver, pessoal, sobre a farmacologia, né? Lembrando que hoje é a última aula do primeiro bimestre, né? Nós finalizamos a apostila 3 hoje, né? Nós estamos lá no capítulo 6, vamos ver a página 156 a 163. Então, antes da gente começar a aula, nós primeiro temos que saber o que é farmacologia, professor, né? Nós vamos ver que a farmacologia ela é uma área, né? Um ramo dentro da própria ciência, que ela estuda os efeitos das substâncias químicas nos organismos, né? O que as substâncias químicas, né, ocasionam, ou o que elas promovem nos organismos humanos, certo? Então nós vamos ver que existem vários medicamentos, vários remédios, né, que ajudam, né, a sobrevivência das pessoas, mas existem alguns compostos, algumas substâncias que elas trazem prejuízo, como é o caso das drogas, e a gente vai falar um pouquinho aí também, certo? Indústria farmacêutica. Nós vamos observar que a indústria farmacêutica é a principal preocupada aí com os fármacos, né? A que identifica, descreve, manipula, né, esses medicamentos aí que têm essas propriedades medicinais que nós falamos, né? Então, a indústria farmacêutica, ela gira milhões em dinheiro, né, no Brasil e no mundo, né? Nós, como bons brasileiros, adoramos tomar um remédio, principalmente sem prescrição médica. Temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Todo medicamento tem um princípio ativo. O que é esse princípio ativo, professor? É uma substância que ele é formado. Então, essa substância vai variar de medicamento para medicamento. Um remédio para dor de cabeça, o princípio ativo é diferente daquele para dor de barriga, né? Então, ele vai, talvez, agir em lugares muito próximos, muito parecidos, mas o princípio ativo é diferente. Então, se o médico dá uma dosagem de alguns ml, alguns miligramas que nós vemos nos medicamentos, é aquilo que tem que ser tomado, né? Então, todos os cálculos, tudo que é feito, a indústria farmacêutica faz, passa para o médico não adivinha o que tem que dar, ele só vai prescrever aquilo que está, basicamente, no remédio, na prescrição, no princípio ativo e tudo mais. Então, tem que tomar muito cuidado. Se você pode tomar 2 comprimidos por dia, tome 2 comprimidos por dia. Se são 3, 3. Se são 10 ml, 10 ml. Agora, você não pode dobrar essa dose ou a dosagem, porque isso pode trazer um transtorno e pode se tornar tóxico para você. Então, tem pessoas aí que tomam um excesso de medicamento e muitas vezes elas acabam morrendo devido a esse excesso. Entendido? Então, nós temos a dosagem correta para cada fármaco que nós chamamos, né? Para cada composto, para cada medicamento que nós tomamos. Então, nós devemos sempre tomar aquela medida correta. Entendido? Aqui nós temos algumas substâncias que são utilizadas, então, para desenvolver medicamentos, para desenvolver esses chamados fármacos que nós temos. Então, lá na página 186, vocês podem acompanhar, né, essas substâncias. Então, do lado esquerdo, na parte superior, nós temos a canela, né? Nós temos no canto inferior esquerdo também, nós temos hortelã. Aposto que muitas das mães de vocês já fizeram chazinho de hortelã. Vejo que é uma planta conhecida, né? Tem um poder, digamos assim, de calmante, né? Um poder aí que ajuda aí até no estômago. Então, vejo que os antigos já utilizavam desses fármacos, muitas vezes sem conhecer a propriedade ou o princípio ativo que nós chamamos. Nós temos ali o gengibre, muita gente mistura o gengibre na água, diz que é bom também para o estômago, para o intestino, ajuda a emagrecer, né? O guaraná na parte superior direita, né? Nós temos também um estimulante, muitos energéticos que nós chamamos, tem o guaraná, tem o açaí, que também é um exemplo de uma substância que nós chamamos estimulante, a camomila, que também deixa a pessoa mais calma, né? Então, aqui nós temos 5 exemplos, né? Mas nós temos várias plantas que são utilizadas aí como fármacos de uma forma natural, né?
E aí tem algumas outras que nós utilizamos ela em medicamentos, em comprimidos, em frascos. Entendido? População, idosos e medicamentos. Esse é um fato bem interessante, mas é um fato assim bem complexo da gente discutir. Nós vamos ver que, segundo a legislação, idosos, né, no Brasil, nós consideramos pessoas acima de 60 anos. Nessa faixa etária, o índice, né, o número de pessoas que têm algum problema de saúde é bastante grande. Né? E com isso, aumenta o número, né, e a utilização desses medicamentos por esses idosos. Na maioria das vezes, né, a utilização desses medicamentos é de uma forma meio descontrolada. Nós sabemos que, como um bom brasileiro, a gente, já falou, gosta de tomar um medicamento. Né? E aí o número, né, em porcentagem de idosos que toma medicamentos é muito alta. Então, o que nós vamos observar? Todo medicamento ele traz um benefício. Né? Então, você vai ter uma dor de cabeça, ele vai diminuir a dor de cabeça, ou vai finalizar com a dor de cabeça. Só que o que a gente não pensa é que ele existe para cada medicamento um efeito colateral. Então ele vai trazer um problema lá no fígado, ele pode trazer um problema de estômago. Então todo medicamento tem o seu benefício? Tem. Mas ele tem o efeito colateral, que às vezes a gente esquece. Né? Então a gente tem aí altos índices de utilização de medicamentos diariamente, né, por pessoas idosas. E aí nós temos vários efeitos colaterais sobre isso também. Então aqui nós temos os medicamentos, né? Essa imagem vocês podem observar na página 187 da apostila de vocês. Né? Ali vem uma senhorinha, né, se utilizando os medicamentos. O pior é que os idosos é uma classe assim, bem desfavorecida, né? Uma classe bastante afetada, principalmente pela legislação. Nós vamos observar que parte da renda dessas pessoas vai para pagar o medicamento. Né? Pensando um pouquinho nas novas legislações e nos novos processos, aí, principalmente da questão de aposentadoria, no futuro, esses idosos eles terão um problema ainda maior. Né? Antigamente, nós víamos que pessoas aí acima de 60 anos, todos estavam aposentados, pelo menos tinham um salarinho e tal. Hoje em dia já tem pessoas com 65, às vezes 70 anos, e na sequência isso vai aumentar ainda mais, que não estão aposentados. Né? Muitas dessas pessoas acometidas por doença, elas não podem nem trabalhar. Né? E aí uma grande parcela do salário delas, elas já gastam em medicamentos. Né? Alguns medicamentos o governo fornece, mas tem medicamentos que eles não fornecem. Então, assim, é uma classe bem desfavorecida, né? Que gasta quase todo o seu salário, aqueles que têm, né, a aposentadoria, em medicamentos. Né? Então, o problema é bastante sério e a tendência é no futuro isso piorar ainda mais. Descarte de medicamentos. Isso é um outro ponto bem interessante e bem importante da gente falar. Né? Então, terminou o medicamento, você tomou ele, eu vou jogar esse medicamento. Onde que eu vou jogar? No lixo normal. Não, eu vou jogar lá no vaso. Né? Nós vamos observar que, às vezes, como eu falei lá no início, nós temos que tomar 10 miligramas por dia, um comprimido, 2 gotas, 10 gotas. Aí você descarta um vidrinho lá que tem quantos ml, sei lá, 100 ml de medicamento, você joga lá no vaso. Jogou lá no vaso, na tua casa, no banheiro, essa água vai para o esgoto, né? Do esgoto ele vai ser levemente tratado e vai acabar onde? Lá no rio. Né? E aí as pessoas vão estar indiretamente tomando esse medicamento que foi descartado de uma forma inadequada. Né? Então, por isso, pessoal, não descartem medicamentos em nenhum lugar. Nem no lixo comum, nem no lixo industrial, nem na água, nem no rio. Né? Então, existem, pessoal, algumas até farmácias, o próprio posto de saúde, né, que tem depósitos de coleta desses medicamentos que, se não estiverem vencidos e puderem ser utilizados, eles são doados para as pessoas. Agora, se eles estiverem vencidos, se eles estiverem com algum problema, aí eles vão ter uma destinação correta e adequada. Entendido? Então não vamos descartar medicamento em qualquer lugar. Certo?
Então aqui nós temos alguns medicamentos, né, em gotas, tem alguns que são líquidos, alguns são cápsulas, outros são da forma de comprimidos, né? O interessante dessa imagem, que vocês também podem observar, vocês têm lá na página 189 da apostila de vocês, é que é o seguinte, a partir de 2009, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela permite que qualquer tipo de farmácia, drogaria, ela possa coletar, né, esses medicamentos para o descarte, né? Então a população não tem o que fazer com o remédio, leva lá para a farmácia, eles podem fazer esse descarte aí numa unidade de saúde, né? Ou podem pedir para que seja coletado de alguma forma. Então as empresas normalmente se responsabilizam por isso, principalmente aí a partir de 2009, né? E vão destinar aí de uma forma mais segura, que é mais importante aí tanto para nós, né, para nossa saúde, como para o meio ambiente. Aqui a gente vai observar um pouquinho os tipos de drogas. Droga, pessoal, nós temos então na definição que eu coloquei ali para vocês, ó, é qualquer substância ingrediente usado na fabricação de produtos químicos. Isso quer dizer o que, professor? Quer dizer que qualquer substância que altere o funcionamento do nosso corpo, ele pode ser considerado uma droga. Essas drogas podem ser naturais, né, retiradas de plantas, ou sintéticas, que são produzidas em laboratório, né? Então isso quer dizer o quê? Que se você utilizar um medicamento de uma forma inadequada, ele é considerado uma droga? Sim. Por isso que nós dividimos as drogas em lícitas e ilícitas. Qual que é a diferença? Lícita é aquela que pode ser vendida, né? Então aquela que por lei é permitido comprar álcool, por exemplo, tabaco, né, o cigarro e os medicamentos. Então lícito é vendido. Ilícito é aquelas que por lei não são permitidas. Maconha, cocaína, crack, LSD e todas as drogas que nós já ouvimos falar, né? Que na sequência nós vamos comentar um pouco mais. Então aqui nós temos várias imagens de drogas, né? Então nós temos as lícitas, né? O tabaco, a bebida, que são totalmente proibidas para menores de 18 anos, né? Se um estabelecimento for pego vendendo bebida para menor, ele vai sofrer as punições, né? As multas e tudo mais. As drogas ilícitas são proibidas para todo mundo, né? Então, crack, cocaína, maconha, qualquer outro tipo de droga que a gente já escutou, já ouviu falar, são totalmente proibidas, né? Então, diga não às drogas, né? Esses slogans aparecem na TV volta e meia ou outra, né? Sabemos que existe, mas o quanto nós ficarmos mais longe, melhor, né? Nós sabemos disso. O termo droga não é tão ruim igual se coloca. Por isso as pessoas utilizam. Quando a gente fala do termo ruim da droga, é que a pessoa ela vai ficar dependente dessa droga, muitas vezes passa a começar a promover alguns roubos, né, uns pequenos delitos, até grandes delitos, depois mortes, né, e começa a vender coisas da própria casa, porque existe uma dependência, o que nós chamamos de vício, né? Então a pessoa fica viciada, né? Então vamos todos nós, né, ficarmos bem longe dessa porcaria, né? Porque ela traz aí problemas seríssimos, não só com a pessoa, mas com toda a família. Então aqui nós temos que muitas dessas drogas, elas têm substâncias psicoativas. O que é isso? São substâncias que estimulam, né, deixam a pessoa mais alegre, mais contente. Outras deprimem, né, são as depressoras, deixam a pessoa mais deprimida, quietinha. E tem as alucinógenas, né, que fazem com que a pessoa veja alucinações, né, coisas que não existem ela está enxergando, né. Então esse é um problema das alucinógenas. Toda droga causa um desequilíbrio metabólico. O que é o metabolismo? Lembra? São todas as reações do nosso corpo. Então ele vai causar transtornos. E causando esses transtornos, pessoal, isso vai levar ao que nós chamamos de dependência. A pessoa ela acostuma com aquela droga, ela sempre vai ter que se utilizar. Senão a pessoa vai ficar tremendo, senão a pessoa vai ficar depressiva, ou a pessoa não consegue parar quieta, então ela vai necessitar isso. Isso é dependência, você necessitar daquela droga, daquele medicamento, né? Você precisa daquilo. Por isso que todos que têm uma dependência do álcool ou de droga, eles nunca vão dizer que eles são dependentes, né? Então quem é alcoólatra, ele não diz que ele é alcoólatra. Ele fala assim, não, eu paro a hora que eu quiser.
Mas se você falar para ele, pare hoje, ele vai dizer, não, hoje eu não quero. Então isso já é a dependência, né? Nós temos dependência, pessoal, não só sobre substâncias químicas. O celular é uma dependência, videogame, computador, tá dependendo. Você necessita daquilo, você não pode viver sem aquilo, entendido? Esse é um caso bem interessante, vocês podem acompanhar na página 190, né? Aqui nós temos um exemplo, né, de uma frutinha que é chamada marula, né? Existe uma bebida feita, um licor, que normalmente os adultos tomam, que é chamada amarula, né? Uma bebida alcoólica, né? Ela tem uma substância psicoativa, né, também. E nós vamos ver que existem alguns elefantes africanos que eles comem essa frutinha. Então essa fruta, ela tem um alto teor de açúcar, né? E aí, lá no estômago desses animais, normalmente ocorre um processo chamado de fermentação alcoólica. Então isso quer dizer o quê? Que lá no estômago deles começa a produzir álcool, né? Então esses animais, eles começam a ficar tontos. Então eles comem essa frutinha, né? E aí faz com que o animal, depois de um tempo, comece a ficar tonto, caia no chão e ali ele fica, ele dorme, né? Então é um processo de uma planta comum, natural, né, que causa transtornos para os elefantes aí também, né? Aqui nós temos os estimulantes, né? Então, o estimulante é toda droga, né, todo medicamento que ele funciona de uma forma mais rápida, né? Ele age lá no nosso cérebro, né? Ele estimula, faz com que a capacidade de atenção, por exemplo, ele aumente, né? Então, esses estimulantes, antigamente os caminhoneiros tomavam bastante, né? Então, chamavam de ribite, né? Que é uma droga também lícita, né? Mas nós temos estimulantes naturais, a cafeína do próprio café, nós temos isso no próprio chá, o tabaco, né? Medicamentos também que controlam o apetite são estimulantes, né? Faz a pessoa ficar mais ligada, né? Ficar mais em vigia, que a gente diz acelera pensamento, deixa mais alegre, mais eufórico. As drogas ilícitas que fazem isso são a cocaína e o crack, né? Então são estimulantes, estimulam, faz com que a pessoa fique mais eufórica. Então, aqui do lado esquerdo nós temos a folha da coca, de onde é extraída a cocaína, e do lado são pedras de crack, né? Que são extraídas também da base da coca, né? Mas é um refúgio, né? Pensem no prejuízo que isso ocasiona no organismo humano. Detona, destrói estômago, destrói intestino, destrói o fígado, pâncreas. Por isso, diga não às drogas, né? Isso é uma coisa que sempre a gente vai colocar aí para vocês. Temos as drogas ou os medicamentos depressores, diminui a atividade cerebral, então deixa a pessoa mais lenta, né? Diminui a tensão, né? Faz com que a pessoa tenha um relaxamento muscular, até a capacidade de visão, né? Diminui bastante, diminui a acessibilidade à dor, né? Então por isso nós chamamos de depressoras, né? Então nós temos os chamados analgésicos e anestésicos, que são vendidos, são drogas consideradas lícitas, medicamentos. E as ilícitas nós temos o que nós chamamos de heroína, né, que também é uma droga considerada depressora. Então aqui nós temos a heroína, uma droga injetável, né, digamos assim, é o último estágio de uma pessoa dependente, né, não existe uma droga mais forte que essa, né, então, além disso, muitos deles utilizam a mesma seringa, né, transmitem AIDS ao mesmo tempo um para o outro, então tem que tomar muito cuidado, é uma porcaria, né, que deve ser evitada, né, nem passar perto disso, por isso, de novo, diga não às drogas. Aqui nós temos as alucinógenas, como nós falamos, aquelas que fogem da realidade, né? Então altera os sentidos, a pessoa cheiro, a visão, o olfato, né? E aí faz com que essas pessoas tenham as chamadas alucinações, né? São as ilusões, né? Quem faz isso? A maconha, o LSD e o êxtase. Aqui nós temos os exemplos, né? Então fujam disso. Se um dia alguém oferecer para vocês, olha, só uma balinha, não experimentem.
Esse LSD, pessoal, é uma espécie de um papelzinho também, coloca embaixo da língua, né? Não pegue, né? Se alguém oferecer para vocês, fujam disso, né? Então, parece bonitinho, já fazem isso justamente com carinha e tudo mais, para ficar mais atrativo para quem? Para as crianças, né? Então, isso o professor coloca como professor, como pai, fujam, né, disso. Se tem uma pessoa com esse tipo de balinha, com esses tipos que vocês verem aqui, conta para o pai, conta para a mãe, conta para o professor, conta para todo mundo. Né? Uma pessoa que está fazendo isso é uma pessoa que está estimulando e querendo, claro, que você utilize uma droga considerada ilícita. Entendido? Então fujam disso. Aqui nós temos os riscos relacionados ao uso de drogas. Drogas que nós falamos, os medicamentos, né? Nós vamos ver que em cada caixinha, não sei se vocês perceberam, às vezes tem uma tarja. Tem uma tarja preta, uma tarja vermelha, tem uns que não tem tarja. A tarja preta, digamos assim, é o medicamento mais forte que nós temos, né? Ele tem a função sedativa, vai sedar uma pessoa, vai deixar ela apagada muitas vezes, né? E pode causar dependência. Então, normalmente, pessoas que às vezes estão em depressão, né, às vezes têm um processo psicológico grave, utilizam desses medicamentos de tarja preta. Os não tarjados são aqueles que têm um efeito colateral menor, digamos assim. Né? E as drogas ilícitas, que são essas que não poderiam nem ser vendidas, às vezes não têm tarja nenhuma. Né? Não devem ser utilizados em hipótese alguma, né? Não deveriam, pelo menos, porque eles oferecem um grande risco à saúde. Então aqui nós temos as tarjas, né, dos remédios. Esse vocês não têm a apostila, é importante vocês observarem. Então o primeiro que não tem tarja nenhuma, ele é isento de prescrição. Qualquer um poderia tomar, né, sem muitos efeitos colaterais. O que tem uma tarja vermelha, ó, prescrição médica. Então o médico tem que prescrever para você poder comprar numa farmácia, certo? O terceiro, também com uma tarja vermelha, mas esse já diz na parte vermelha, ó, só pode ser vendido com retenção da receita. Então, a receita tem que ficar lá. No segundo, você compra uma vez, pode comprar de novo, se você quiser. O terceiro, não. Deu uma receita, você deixa a receita, tem que ficar retida na farmácia. Entendido? E a tarja preta, que nós acabamos de falar, são chamados de psicotrópicos. São aqueles, então, que a receita tem que ficar lá. E são os casos mais graves, né, que nós falamos que pode ocasionar dependência ao medicamento. Né? Então, normalmente são tomados por pessoas especiais, que a gente chama. Né? Pessoas que têm um problema bastante sério quanto a isso. E os genéricos, né, que vêm com uma tarjinha amarela junto com a vermelha. O que é genérico, professor? Ele tem a mesma composição do que o considerado original, só que ele não é daquela marca, ele não é daquela empresa que originalmente produziu esse medicamento. Vamos colocar um exemplo aí de um refrigerante. Né? Vamos dizer lá que você tem o Guaraná Antártica, você tem o Guaraná Cine, você tem o Coate. São marcas diferentes, né, que têm basicamente o mesmo gosto do Guaraná. Ou quando a gente tem lá, por exemplo, Coca-Cola, Pepsi, Cinecola, sei lá. Então, os genéricos, eles teriam que ter, né, a mesma composição, só que são vendidos por laboratórios diferentes. Entendido? Para finalizar, então, nós temos as atividades complementares, né, que são as questões de 1 a 4, da página 192 e 193, para fazer agora, logo depois do videozinho, não deixa para depois. Na questão número 1, na 192, vai pedir para vocês se unirem em grupos e fazerem um cartaz. Não precisa, mas vocês têm um espaço na própria página 192 que vocês podem colocar. Né? Fazer uma espécie de uma propagandinha, né? Dizendo os cuidados que nós devemos ter com os medicamentos, né? Com as drogas listas vendidas que nós falamos, sobre o álcool, sobre o cigarro. E também vocês podem colocar assim uma propagandinha dos cuidados, ou não use drogas, não utilize drogas que são consideradas ilícitas, os males que elas podem ocasionar, tá bom? Ali vocês podem desenhar, vocês podem colocar frases, né, para você, digamos assim, colocar uma atenção, né, para você colocar quais são os pontos aí, alertando as pessoas, tá bom? De tarefa, então, fica a página 194 e 195. Então, da 194, as questões 5 e 6.
e o para conferir aí da página 195, tá bom? Caso não tenha entendido alguma coisa, volta o videozinho. Não entendeu, conversa com o professor, manda uma mensagem lá na plataforma que a gente vai solucionando, vai tentando tirar as dúvidas para vocês. Tudo bem? Não esquece de dar um oi também lá nas mensagens para a gente controlar a presença de vocês, quem está fazendo as atividades, quem está presente e tudo mais. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.